Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Café na Rede. Eu sou Terry Lima e hoje vamos potenciar a inovação, vamos criar pontos e relações e saber o melhor que está a acontecer e a fervilhar no mundo das startups em Portugal. Mais uma vez, como não poderia deixar de ser, nós estamos hoje no Editório Riverside Hotel, em Lisboa, mais precisamente na estação de Santa Apolónia. Portanto, visitem o hotel, uma localização incrível, uma vista fantástica sobre o Rio Tejo e realmente um hotel que se preza pela arte que tem nos seus corredores e um pouco por todos os cantos do hotel. A nossa convidada de hoje é uma especialista em networking e criação de relações, com foco na formação e gestão de talentos, lidera projetos e iniciativas que conectam educação e desenvolvimento económico, tanto em contextos educativos como empresariais. No seu atual papel de Managing Director da Startup Parreiro, utiliza o empreendedorismo e a inovação como motor do desenvolvimento económico local, bem como a integração das pessoas na comunidade em tecido empresarial. A nossa convidada de hoje é Nádia Leitão. Nádia, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui connosco. Prometo que não vou ser chato, prometo que vai ser uma entrevista que vai correr bem e que as perguntas não vão ser muito maçadoras. Nádia, você começou o seu caminho um bocado curioso, porque está no mundo das startups, no mundo da gestão de relações e tudo mais, e tecido empresarial, digamos assim, mas você tirou a Sociologia. Começa o seu caminho, o seu percurso na Sociologia. O que é que levou para essa área? O que é que me levou para esta área? Bem, nós tomamos uma decisão da licenciatura aos 17 anos, não é? E o que me levou para... Eu acredito que as licenciaturas em Portugal e qualquer curso que a pessoa tire, não é uma caixa. Nós treinamos competências nas faculdades. Eu entrei na melhor faculdade que poderia entrar em Sociologia no nosso país, portanto, quem criou a Sociologia em Portugal, que foi o ISCTE, e portanto todas as competências que eu desenvolvi ao longo do curso fiz agora o profissional que eu sou hoje. Portanto, as licenciaturas de 5 anos, posso dizer que os testes psicotécnicos todos que fiz no secundário deram para gestão, mas toda a gente ia para gestão e eu resolvi contrariar. Revolucionária. Queria vestir uma camisola diferente. Sim. E vesti uma camisola diferente, mas gostei muito do curso que tirei. Falando em Sociologia, tem muitos projetos ligados à educação de crianças e de jovens. Sim. Que é fundamental, faz parte, se calhar é a parte mais importante para o futuro de qualquer país. Não só através de entidades públicas, mas também de entidades privadas e também de voluntariado. Qual a importância destas iniciativas e chegar efetivamente cedo às crianças e aos jovens para que eles possam, não digo ter orientação na vida, porque isto é sempre muito relativo, mas de facto mostrar-lhes caminhos, alternativas para o seu futuro? Sim, a minha paixão sempre foi e sempre o que me guiou e guia em todo o meu percurso profissional é poder intervir no futuro dos outros, ou seja, poder contribuir de alguma forma. Não quer dizer que com o meu contributo as pessoas possam pensar no percurso que estão a fazer e possam alternar ou manter o mesmo, mas dar alguma informação que possa contribuir para um melhor futuro. Seja, eu comecei o meu percurso profissional muito cedo, portanto comecei a trabalhar aos 16 anos em colónias de férias, na altura de um centro de educação para o cidadão deficiente, portanto de ajudar pessoas com incapacidades nas colónias de férias, e depois fiz a minha tese de mestrado sobre a integração profissional de pessoas com deficiência mental e iniciei o meu percurso profissional já portanto, tirando a parte que trabalhei enquanto estudei, enquanto administrativa, iniciei em bairros sociais, portanto na área de Lisboa, no distrito de Lisboa. E recentemente tem sido um tema um bocado quente, infelizmente. Sim, e portanto de como ajudar estes jovens, e eu trabalhava no PETI, que era um projeto de eliminação de trabalho infantil, e portanto ajudar jovens e crianças que estavam sinalizadas em cometerem em trabalho infantil, e trabalho infantil, tanto falamos de trabalho agrícola, quando falamos em zonas rurais, como falamos em prostituição e venda de droga, quando falamos em meios citadinos. E, portanto, deu-me várias ferramentas de como contribuir para melhorar a vida destas pessoas. E trabalhar, não era só trabalhar os jovens, era trabalhar as famílias. E também, ao final de um ano a trabalhar neste projeto, percebi que há muita coisa por fazer. É muito frustrante
com tudo o que existe na sociedade, de como nós não conseguirmos respostas imediatas, mas eu já me cruzei com alguns destes jovens passado estes anos, já passaram 20 anos, não é? E poder ver que nem todos seguiram caminhos normais, o percurso normal de vida, mas pelo menos um ou dois que conseguiram constituir família, sair da zona onde estavam, portanto, ter um percurso mais regular e poder sentir que fiz alguma diferença nesse percurso, apesar de ser uma profissional muito jovem, tinha 21 anos na altura, portanto, foi muito importante para mim. Ingressei para fundar o IBS Career Service, isto que é Business School, mas nunca deixei a área social, portanto, estive sempre a par com a área social, com este meu lado de eu quero contribuir para melhorar a vida das pessoas. Portanto, dei aulas em prisões, no estabelecimento prisional de Monsanto, estabelecimento prisional de Lisboa, e, portanto, sempre muito ligada à área de educação. Ou seja, de como é que nós, através da educação, conseguimos mudar o dia da manhã. Existe falta de recursos, existe falta de planeamento, existe falta de vontade, porque muitas vezes ouvimos essas histórias, não só da Nádia, mas também de outros profissionais e de outras personalidades que tentam ajudar e contribuir nessas áreas, e muitas vezes ouvimos sempre as mesmas respostas. Existe falta, mais uma vez, existe falta de recursos, existe falta de planeamento, existe falta de vontade. O que é que se passa para muitas vezes termos estas situações penduradas na nossa sociedade? Eu acho que nós muitas vezes, e erradamente, julgamos as pessoas pelo meio e pelo contexto onde estão, analisamos tendo em conta o nosso contexto. Ou seja, muitas vezes achamos, e existe, por exemplo, muita gravidez juvenil em meios mais precários. Também existe nos outros meios, mas é mais comum, sim, mais comum em meios mais precários. E, portanto, tem a ver, nós achamos que é comum hoje em dia falar-se em sexualidade nos jovens ou nas crianças, ou as pessoas acharem que a violência doméstica é mais comum em meios com maiores dificuldades económicas do que o contrário. Não é assim. O que acontece é que nós, quando nos deparamos em bairros com maiores dificuldades económicas, nós estamos a falar de mães e de pais, e muitas vezes mães solteiras, que saem às 5 da manhã para trabalhar na área da limpeza e, portanto, que retomam a casa, e não é o único trabalho que têm, porque muitas vezes, portanto, têm trabalho precário, têm contratos de trabalho que só vão até às 5, 6 horas para as empresas não lhes pagarem subsídio de refeição, portanto, não ganham nem sequer o ordenado mínimo e têm que juntar, mesmo com o ordenado mínimo em Portugal, que é muito baixo, têm que juntar outro tipo de trabalhos e chegam a casa às 7, 8 da noite. Estamos a falar de crianças que passam o dia inteiro sozinhas, de crianças com 5, 6 anos que vão para a escola sozinhas, vêm da escola sozinhas, ou seja, o seu processo de educação e de socialização é passado com os seus pares, é passado na rua. Portanto, é normal, nós não podemos expectar que estas crianças e que estes jovens tenham um percurso regular como uma criança que tem um acompanhamento contínuo, não é? Por parte dos pais e por parte da rede onde está, e que vá com o pai acompanhado para a escola, venha acompanhado da escola, que vá para um ATL, que tenha atividades extracurriculares, portanto o percurso nunca pode ser o mesmo. Ou seja, enquanto nós, sociedade, não intervirmos na educação destes jovens, de como prevenir, e é muito difícil, não é? Como é que nós conseguimos constituir uma rede para isto, não conseguimos mudar o futuro. E eu deparei-me com estas situações tanto em bairros desfavorecidos, como algumas crianças que, até falar com as minhas colegas, seja de Sociologia, seja de Psicologia, seja de Serviço Social, aliás, que foi o mestrado que eu tirei por gosto pessoal, porque já que trabalhava na área eu queria entender melhor, teoricamente e academicamente, o que estava a fazer, e tirei o mestrado de Serviço Social para isso, de perceber que há crianças, e depois também de classes mais altas, têm as mesmas dificuldades, mas no oposto, ou seja, a ausência dos pais pelo excesso de trabalho e que ficam entregues depois a governantas, a outros familiares, e que ficam mais porque às vezes ou seja, nós temos dois opostos na sociedade, que nos deparamos no mundo juvenil e de crianças, isto não é todos, não é? Mas que nós nos deparamos com estes temas, que seja, de um lado, as pessoas que entregam tudo em termos financeiros, que o filho tem o melhor telemóvel, as melhores roupas, o melhor colégio, mas depois acaba por não ter a atenção e o carinho dos pais, e por outro lado as crianças com
fortes necessidades económicas em que os pais têm que estar a trabalhar 12, 13, 14 horas por dia para provir o mínimo dos mínimos, não é? E, portanto, nós temos, enquanto sociedade, de como é que nós vamos combater isto e como é que nós vamos ajudar. É muito difícil, eu sou mãe, eu acredito que todos nós damos o nosso melhor, ou seja, tanto quem mora num meio desfavorecido como quem mora num meio muito mais favorecido, todos acreditamos que damos melhor. Eu não acredito que não haja nenhuma mãe ou nenhum pai que o faça propositadamente para prejudicar. Portanto, e sendo mãe, nós entregamos o nosso melhor e depois é ver o ser humano que estamos a construir. Mas eu acho que há um papel muito grande da rede. Nós temos que educar uma criança, temos que criar uma boa aldeia forte e esta aldeia chama-se sociedade. Claro. E como é que nós conseguimos todos contribuir para uma melhor educação? Falou especialmente na construção de relações, na construção de redes, e no seu percurso isso é um bocado transversal. Qual é a importância do networking na construção de relações e que estratégias as pessoas podem adotar para potenciar essas relações, ou potenciar a criação delas, a manutenção delas, ou mesmo ter uma interatividade maior com o meio? Sim. Portanto, isso tem sido em qualquer papel que eu tenho desempenhado no meu percurso, não é? Tanto a trabalhar nos bairros sociais, como a desenvolver gabinetes de empregabilidade nas faculdades por onde passei, tanto a ser gestora de carreiras, como agora na incubadora municipal, portanto, a construção de redes, porque nós sozinhos não vamos a lado nenhum. Eu acho que o importante neste desenvolvimento de networking é, efetivamente, a autenticidade, não é? O percebermos, e muitas vezes as pessoas focam-se no networking de como é que o outro me pode ajudar, Claro. não é? E nota-se às vezes esta falta de autenticidade na relação e a pessoa sente, o outro está-me a contactar porque precisa de mim, e eu acho que nós temos que voltar o networking para como é que eu posso ajudar o outro. E como é que eu posso ajudar o outro é muito de estamos a ler um livro, a ver um artigo, vemos uma oportunidade e telefonar disso. Eu acho que vi algo importante para ti. Estamos costuma-se dizer de arranjar um networking e arranjar pessoas que falem no nosso nome numa sala cheia de oportunidades. E é aí que vemos quem é que realmente está ao nosso lado e faz parte da nossa rede. Ou seja, nós conhecermos a todos. Eu conhecer as competências que tem, conheço as competências que eu tenho, e se alguém perguntar, conhece alguém desta área, portanto, isto é natural, é normal no dia-a-dia, e portanto isto acontece muito. Tudo o que eu fiz durante o meu percurso profissional foi tentar conjugar todas estas vontades, todos estes mundos. Não há nenhuma matriz, nenhum guião de, olha, agora vamos fazer, não há nenhum papel, apesar de haver diferentes formações de networking e muitos livros interessantes e de como é que podemos contribuir, mas nós não podemos ter uma lista de nomes a quem dá os parabéns e desejar bom Natal, não é? Claro. E fazer isso forçadamente, porque depois do outro lado também se percebe que é forçado. Portanto, nós temos é que construir relações autênticas. Claro. De, ok, estamos aqui todos para nos ajudar. Ninguém existe sozinho. Aliás, nós percebemos isso no Covid-19. Nós estivemos isolados e as doenças mentais dispararam. Porquê? Porque nós precisamos todos uns dos outros. Nós vivemos em sociedade. E então como é que nós conseguimos potenciar isto? Tanto no meio da educação, como no meio corporativo. Como é que nós podemos nos ajudar uns aos outros? Como na construção da nossa carreira. Ok? E eu, por exemplo, enquanto gestora de carreiras, deparo muito com pessoas com 20 anos de experiência, 25 anos de experiência, que acabam, por exemplo, pela infelicidade de ficarem sem trabalho. Claro. Há muitas portas que às vezes se fecham quando estiveram sempre abertas, enquanto a pessoa teve uma posição muito importante em algumas empresas. E, portanto, aí é uma triagem natural da sociedade de, ok, quem é que estava aqui comigo e quem é que estava, portanto, comigo não pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. Eu acho que nós temos é que nos perceber uns aos outros e ser autênticos e construir relações autênticas, e isso percebe-se. E, portanto, e nós estamos todos em rede, não é? Estamos todos a ajudar uns aos outros. Falando em criações de ligações e de autenticidade, e até porque eu, a meio do podcast, gosto sempre de pôr uma pergunta mais pessoal, ouvi dizer, Nádia, que você é uma leitora fervorosa. E então a pergunta aqui seria, qual é o seu livro preferido e porquê?
Adoro livros. Agora estou na fase do doutoramento, estou a ler muitos artigos científicos. Mas gosto... Artigos científicos não são Não, infelizmente. Não, mas gosto muito de gosto muito de livros de histórias reais, por exemplo, A Terra Americana, que fala muito da história de como é que os mexicanos estavam a tentar ir para os Estados Unidos e tudo isso, e é muito real e é muito atual também, Correto. apesar da história não ser atual. Gosto muito de romances também, assim no pico do verão, livros que a gente possa ler uma tarde na praia também, portanto, isso também, e policiais, e depois livros que me possam completar e instruir, sei lá, como Contas Poupança, de ler como é que conseguimos gerir melhor o nosso dinheiro. Ou seja, eu acho que, e mais uma vez, pela educação, pelo conhecimento, se nós pararmos e não nos educarmos e não adquirirmos mais conhecimento, acho que estagnamos. Os livros são mesmo essas ferramentas essenciais. Nós todos devíamos ter uns livrinhos em casa, ou, por exemplo, com a utilização de tecnologia, hoje em dia as pessoas se calhar já utilizam mais os tablets ou já leem só os TikToks e os tweets da vida, já não é Twitter, agora é X, os X's da vida. Continua a ser importante ler livros. Eu ainda sou um bocado old-fashioned nisso. Eu, para já, gosto muito de ter livros em casa. Adoro. E adoro o cheiro dos livros. Sim, gosto muito do de toque comprar físico do livros. papel, sim. Ainda não aderi a estar a ler livros em coubos e coisas assim. Gosto muito de ter o livro na mesa de cabeceira. Aliás, tenho vários, que começo a ler e depois paro e depois retomo. Gosto muito, por exemplo, de ir à Feira do Livro todos os anos em Lisboa. E é uma coisa que gosto de ir em família. Os meus filhos sabem que em maio é a Feira do Livro e que vamos lá e eles fazem uma lista de livros que querem. E eu acho que o ter livros em casa, em papel mesmo, também faz parte de um processo de socialização e educação que estamos a dar aos nossos filhos, que é eles habituarem-se a ver livros, não é? A mim faz-me muita confusão uma casa sem livros. E eu acho que os livros é dos melhores adornos que podemos ter a decorar, não é? Sim. Porque faz logo e a pessoa retomar livros antigos. Ainda há pouco tempo o meu filho estava a fazer um trabalho para o 11º ano e perguntou-me, estava a falar comigo e o meu pai sobre um livro que lemos e perguntou-me do Perfume, que era um livro que eu li, dos livros que mais marcou, ou Os Filhos da Droga, que li com a idade do meu filho, também me marcou imenso. E portanto já o li 3 vezes. Portanto, ou seja, há livros que nos moldam e nos marcam para a vida. Eu tenho, sei lá, tantos livros em casa, adoro. A minha patroa a minha saudosa patroa está sempre a dizer que mais livros, mais livros, mais uns, mas tipo, isto é um lugarinho aqui, ó, estás a ver este lugarinho aqui, dá para encaixar mais 4 ou 5 aqui na estante, ou aqui no armário, ou aqui dentro da gaveta. Sim, depois uma pessoa quando começa a comprar livros... É viciante. É muito viciante, aquilo é um momento. Depois uma pessoa começa tipo, tem este livro, mas olha, mas isto não parte de 2. Mas o senhor tem esta altura tem mais 4 ou 5 livros, então uma pessoa começa a completar a coleção. Não, e agora com as livrarias online, havia uma livraria que eu adorava ir em Lisboa também com os meus filhos, a Livraria Barata, que foi vendida, tão icónica, tanto que já não existe, nós adorávamos ir lá. Até tinha um café dentro da livraria, a pessoa podia pegar num livro, tal como tem a FNAC, mas aquela era mais sei lá, foi comprada pela FNAC, aquela era mais tradicional, mas agora online a pessoa chega e compra logo aos 10 e aos 15 de cada vez. E portanto ainda se torna mais viciante, mas eu não dispenso ir pessoalmente. À livraria escolher e tocar no papel. Está na Startup Barreiro, que é uma incubadora de empresas do município do Barreiro e tem um papel fundamental na dinamização do ecossistema local. O que é que motivou a liderar este projeto e o que mais inspira a trabalhar com startups? Sim. Então assim, eu trabalhei desde 2004 na integração de pessoas no mercado de trabalho, seja através de preparação para o mercado de trabalho de trabalhadores por conta de outrem, seja através de empreendedorismo. Portanto, quando fundei o IBS Career Service no ISCTE, o ISCTE e particularmente a ISCTE Business School é uma escola muito marcada pelo empreendedorismo. Portanto, o Centro de Empreendedorismo, o ODAX, foi pioneiro nas faculdades. E isso sempre me marcou, ou seja, e era muito comum os alunos que tiravam as licenciaturas e que tiram, têm logo uma cadeira de empreendedorismo e são muito incentivados a empreender.
Depois, empreendedorismo, para mim, também não é só criar empresas. Portanto, é uma forma de olharmos a vida de forma diferente, uma forma de estar na vida, de procurarmos soluções para problemas ou desafios que encontramos e, portanto, sempre teve no meu percurso. Ao longo do meu percurso, sempre trabalhei a área de carreiras, trabalhei a área de vendas, ou seja, muito um aspecto comercial ligado às faculdades, como é que nós vendemos o ensino, como é que implementei CRMs, etc. Dirigi os serviços na Laureate, os serviços ligados aos estudantes, portanto, o Student Experience, muito no lado do cliente. E depois, quando surgiu este desafio de, ok, então agora vamos trabalhar localmente a parte do empreendedorismo, era um desafio completamente diferente. Tirava-me do mundo universitário e levava-me para um mundo territorial, não é? Territorial porquê? Territorial porque era no território, não é? Territorial por isso. E achei esse desafio muito interessante. Primeiro porque eu gosto de desafios e gosto de sair da minha zona de conforto. Eu costumo dizer uma frase que é: quando dá medo é porque é para ir. E eu tive um bocado de receio de, eu não sei se vou conseguir assumir isto. E apaixonei-me pelo... É brutal, ou seja, é colocar em prática todas as competências que sempre coloquei ao longo da minha vida, trabalhar a área comercial, portanto, nós temos que vender os projetos que estão connosco e vender os serviços que prestamos ali na incubadora, vender o território, vender a cidade. A cidade está com um desenvolvimento brutal e, portanto, nos últimos 3 anos teve um desenvolvimento muito bom e muito mais está algumas coisas de conhecimento a nível nacional, seja o aeroporto por perto, seja a terceira travessia do Tejo, e, portanto, a cidade em si é apaixonante. Eu gosto muito de viajar, tanto a nível do território nacional como fora, e eu nunca conheci nenhum cidadãos tão apaixonados pela terra como ali no Barreiro. É engraçado. Se calhar porque vivi toda a minha vida na área metropolitana de Lisboa, tanto do lado norte do Tejo, agora vivo na margem sul, não vivo no Barreiro, vivo num concelho vizinho, mas nunca... As pessoas vivem a cidade e isso é realmente apaixonante. Eu lembro-me quando aceitei o desafio, os primeiros meses, eu todos os dias à hora do almoço andava imenso pela cidade para tentar perceber, tentar conhecer todos os aspectos, visitei tudo, com o convento, o espaço de memória, portanto conhecer a cidade e as pessoas vivem a cidade com paixão, as pessoas querem contribuir para a cidade. Eu nunca vi isto em cidade nenhuma, portanto eu própria me apaixonei pela cidade com esta vivência. E depois poder desenvolver o empreendedorismo, como é que vocês podem contribuir para o desenvolvimento local, e que é uma incubadora municipal, mas não trabalha só o desenvolvimento local, não é? Como qualquer incubadora, nós temos projetos locais e temos projetos locais com escalabilidade nacional e internacional. E temos projetos internacionais. Nós temos empreendedores em incubação virtual, o que quer dizer que são acompanhados por nós, mas estão fora de Portugal. Temos empreendedores no Brasil e no continente africano, portanto, trabalham connosco. E temos empreendedores internacionais, seja através do programa Startup Visa, seja pessoas que moram na cidade do Barreiro e que não são portugueses e que querem estar a desenvolver os seus negócios. Portanto, toda esta parte de, ok, vamos ajudar a desenvolver e vamos ajudar a criar sonhos, e veio no fio condutor de toda a minha carreira, que é poder contribuir para o desenvolvimento dos outros, neste caso, através de negócios e de empreendedorismo. E como é que classificaria a atual cultura do empreendedorismo em Portugal? Está a fervilhar? Já chegou o seu pique? Há mais espaço para crescer? Há mais para se fazer? Nós precisamos de mais empreendedores? O que é que falta? Há meios? Não há meios? Consegue-nos descrever nada um bocadinho? Sim. Se calhar não sou a pessoa que conhece todo o ecossistema no território nacional que possa dar uma visão clara, mas olhando para o ecossistema e para os diversos encontros que nós temos proporcionados pela Rede Nacional de Incubadoras, chamamos neste momento 158 incubadoras, e portanto olhando para a Startup Portugal, nos encontros que vamos tendo com eles e no nosso dia-a-dia, o que eu posso dizer é que há muita sede de criar. Ok? As incubadoras foram criadas para poder dar conhecimento, mais uma vez, educação, não é? Conhecimento e ferramentas para as pessoas poderem empreender com dados. Ou seja, sempre se fez
alguma coisa e sempre se empreendeu e criou negócios em Portugal, mas sem os conhecimentos necessários para os negócios terem sucesso, ok? Não quer dizer que as incubadoras agora recebem só empreendedores com empresas de sucesso, não quer dizer isto, até porque a taxa de sucesso das startups é muito reduzida, não é? Há cerca de 90 a 95% de startups falham, portanto isto é normal. Agora, que neste momento existe uma rede muito forte em todo o território nacional e que nos ajudamos uns aos outros de incubadoras que preparam e ajudam as pessoas e apoiam as pessoas a criar o seu negócio, isso eu acho que Portugal deu um salto gigante. E, portanto, todo o nosso país está com uma rede muito forte neste momento. Aliás, vamos receber já esta semana o Web Summit, não é? Portanto, em termos de benefícios fiscais também, depois temos vários municípios que, por exemplo, temos feito protocolos com a Startup Portugal para dar ferramentas e benefícios fiscais, porque sabemos que a carga fiscal e a carga legal para criar uma empresa em Portugal e criar postos de trabalho é muito elevada, claro. E, portanto, todos estes benefícios fiscais que vão ajudando. A Startup Portugal fechou protocolos com vários municípios, nós fomos um dos primeiros, muito orgulhosamente. Temos um colamento, por exemplo, de incentivos ao investimento também na cidade, como outros municípios têm, ou seja, mas ainda acho que há muita coisa para fazer, que nós somos ainda muito tradicionais e muito conservadores em algumas coisas, mas isso é cultural e, portanto, faz parte da nossa cultura. Sem um artigo, há uns meses no Expresso, que o título do artigo era falhar numa empresa nos Estados Unidos é currículo, em Portugal é cadastro. E é muito assim. Sim. Nos Estados Unidos eles aceitam que para se ter sucesso nós temos que dar muitos trambolhões até chegar lá. Basta só uma ideia dar certo que paga, entre aspas, as 10, 20, 30... Claro, ou seja, permite-se falhar. Em Portugal não se permite tanto falhar, não é? E não se permite, não se permite em termos de, seja em termos de empréstimos bancários, seja em termos de investidores, ou seja, é necessário nós termos alguma cultura e algum background e algum conhecimento de como é que se gera uma empresa, como é que nós conseguimos... Aliás, no nosso dia-a-dia, na nossa carreira, nós só aprendemos falhando. Correto. Não é? Se nós fizermos sempre tudo certo, nós não vamos conseguir aprender nada, não vamos conseguir evoluir, não vamos conseguir passar para a próxima fase. E, portanto, aqui eu acho que ainda temos muito para desenvolver em Portugal, que é, ok, vamos permitir que as pessoas falhem, que as pessoas... E depois acontece é que quando as startups escalam, quando se tornam unicórnios, aliás, temos a fábrica de unicórnios aqui em Lisboa, não é? Muitas delas saem do nosso país, não é? Até por causa dos incentivos que há, fiscais, etc. E, portanto, é muito... Se fizer uma pesquisa das startups que conseguiram investimento em Portugal e conseguiram investimento de fora, portanto, é muito difícil e nós temos ainda uma cultura muito fechada, mas isso é nosso, não é? Nós somos um país de doutores, não é? Todos se tratam por doutores, isto lá fora não é muito comum. E, portanto, mas eu acho que, por outro lado, nós somos o país que se chama dizer o país do desenrascanço, não é? Há qualquer coisa, a pessoa arregaça as mangas e faz. Exatamente. E isso é muito bom para quem está a empreender. Há dificuldades, então vamos. Ok? Portanto, ou seja, eu acho que temos todo um cenário ideal, que é incubadoras para preparar os empreendedores e, portanto, estamos no caminho certo, mas ainda há muito para fazer, claro. Nádia, Portugal normalmente é conhecido por ser um país de desenrascas. Nós temos uma capacidade enorme de improvisação, nós temos uma capacidade enorme de fazer as coisas em cima do joelho no último minuto. Mas, no entanto, somos muito conservadores em termos de resultados, não há margens para erros e por aí fora. É um bocado paradoxal esta questão da cultura portuguesa. Sim. Em termos de investimentos em empresas e de como é que as empresas podem crescer, ou mesmo até em termos de mercado de trabalho, nós somos... Eu acho que acredito que nós todos facilmente deparamos e resolvemos coisas do momento, não é? Como aquilo que estavas a dizer, só desenrascamos, mas, por outro lado, se alguém erra, nós também, culturalmente, vemos N vezes as pessoas a apontar o erro para
Portanto, também é muito comum, não é? Alguém erra e mais facilmente apontamos o erro do que elogiamos. Eu acho que também, para nós, é mais fácil ouvir, e isso até no dia-a-dia, é mais fácil aceitares uma crítica negativa do que aceitares um elogio. E isso tem a ver com a nossa cultura, não é? Desde pequeninos é mais fácil do essa camisola não te fica bem, ou estás mais gordo, ou estás mais magro, e a pessoa fica do que estás muito bonito, e a pessoa até fica atrapalhada. É muito mais fácil, e eu faço isto muito nos workshops que estou de desenvolvimento pessoal, e coloco as pessoas, por exemplo, ok, agora tens que olhar para o outro e ver alguma coisa que possa melhorar. As pessoas aceitam muito mais ouvir algo que possam melhorar do que um elogio, porque ficamos atrapalhados, porque não ficamos... e, portanto, eu acho que isto, mais uma vez, tem a ver com o processo de socialização, educação e de como é que nós crescemos. Isso é muito português, não é? É muito... mas nós somos muito conservadores a analisar tudo. Ou seja, muito burocráticos em algumas coisas ainda, muito conservadores na tolerância ao risco nas empresas, não é? Ok, então, mas eu vou investir na empresa X ou vai pedir o empréstimo ao banco para Y, e há muita parte de proteção. Eu acho que isso aí tem a ver com tudo o que está instituído na nossa sociedade, com as leis, com tudo o que é de, se calhar, permitirmos arriscarmos mais, não é? Também diminuirmos um pouco a parte do desenrascanço, ou seja, munirmos-nos de mais de ferramentas e conhecimento para planearmos e organizarmos melhor. É bom sermos desenrascados, é bom quando acontece algo fora do comum, mas também é muito bom podermos planear, organizar e podermos prever o risco, ok? E muitas vezes também nos orgulhamos demasiado desse desenrascanço, quando, se calhar, havia muitas coisas que não precisávamos desenrascar se tivéssemos previsto o risco. E, portanto, eu acho que temos que equilibrar aqui a balança. Já estamos num 8 ou 80, somos muito conservadores e desenrascamos muito bem. Temos que encontrar aqui um ponto no meio, que é estarmos munidos com as competências e as ferramentas necessárias para prevermos, programarmos e organizarmos, mas, por outro lado, se aparece algo fora do normal, nós podermos, e aí estamos preparados para isso, de podermos, ok, qual é que é a solução que vamos apresentar? Há algum projeto na Startup Barreiro que te marcou pessoalmente? Já temos proto-unicórnios, digamos assim, na Startup Barreiro? Não, unicórnios ainda não temos. Há vários projetos que me marcam de formas diferentes. Marcam-me... Eu gosto muito de acreditar em todos os projetos. Quando vejo que têm futuro. Há muitas pessoas que chegam lá à startup e dizem a minha ideia é esta. Eu, ok, então qual é que é o base? Não, eu vim trazer-vos a ideia, agora vocês desenvolvem. Ok. Em uma incubadora não funciona assim, não é? Portanto, é necessário haver vontade da pessoa que quer desenvolver o negócio e nós podermos ajudar. Houve projetos que me marcaram e que já terminaram. Marcaram-me pela perseverança, pela insistência das pessoas e depois pela própria aprendizagem que a pessoa teve no projeto de, ok, este não é o meu caminho, não é isto que eu quero seguir. Ou projetos que me marcaram porque houve pessoas que desistiram dos seus sonhos pelo meio onde estavam, portanto, por influências externas, e isso marcou-me também. É às vezes frustrante nós tentarmos ajudar, mas temos que aceitar que cada um tem o seu percurso, não é? E nós estamos ali para ajudar, não estamos para fazer o percurso dos outros. E depois há, por exemplo, um projeto de 2 jovens que nos entraram pela porta dentro com 21 anos, temos esta ideia de negócio, já começámos e queremos avançar, e que hoje em dia empregam e que estão muito bem, que estão a fazer o seu caminho e muito bem, portanto acho que isso também é importante. Temos vários tipos de projetos, temos desde o projeto do autoemprego, alguém que se vê numa situação de desemprego e que está a criar um projeto para criar o seu emprego e conseguir continuar a sua vida, como temos projetos mais tecnológicos, mais vanguardistas, que estão a pensar em soluções diferentes. Tudo isto é empreendedorismo. Ok? E não sou conservadora ao ponto de, ok, não, isto não é... Tudo isto é empreendedorismo, tudo isto é desenvolvimento de negócio. Alguns, o objetivo é o autoemprego e a escalabilidade não é a nível nacional ou internacional, portanto é uma escalabilidade local, como temos projetos com escalabilidade a nível nacional e internacional. E temos projetos que
capacidade para escalar a nível nacional, por exemplo, internacional, e não o querem. E ok, está tudo bem. Portanto, nós temos que aceitar também o percurso que a pessoa quer. E temos que permitir e aceitar que a pessoa erre. Nós damos as ferramentas e as competências e, enquanto incubadora, somos parceiros. Muitas vezes nós dizemos, ok, se calhar por ali o caminho é interessante, e a pessoa continua a indicar que não, eu acho que quero ir pelo outro lado, e a pessoa vai pelo outro lado, e às vezes falha. Mas não é o nosso papel enquanto incubadora, tipo, eu avisei-te. Não, é, ok, falhou, e então eu acho que ela aprendeu alguma coisa com isso e nós estamos aqui para continuar o percurso contigo. Eu acho que nós também não devemos estar ali para julgar, devemos estar para acompanhar, e também não estamos, e às vezes as pessoas têm a noção como incubadora, é para fazer os projetos por eles. Eu ia perguntar isso agora, existe um bocado a percepção errada de que eu tenho uma ideia, eu vou para uma incubadora, eles vão montar a ideia, eu fico atrás da minha cadeira. É isso, eu vou ali à incubadora e a incubadora dá-me o dinheiro e eu montei a ideia. E se aquilo falhou, a culpa é vossa, não me emprestaram dinheiro, ou não, vocês não me apresentaram à pessoa X, ou não fizeram. Nós somos parceiros, as incubadoras, seja a nossa, seja outra qualquer, são parceiros. Nós estamos ali para... As incubadoras existem para quê? Primeiro, dar ferramentas e conhecimento. Como é que o fazemos isto? Promovemos workshops, formações, etc. Para promover o networking. Como é que fazemos isto? Temos reuniões mensais com diferentes empreendedores, convidamos diferentes pessoas da sociedade para se cruzarem, aumentar o networking. Agora, cabe ao empreendedor, por um lado, aproveitar as formações e os workshops e as ferramentas que nós fornecemos, cabe ao empreendedor ir às reuniões mensais, ir a eventos que existem para poder criar rede, tanto feito por nós como feito pela Rede Nacional de Incubadoras. Nós promovemos todos os eventos que há, seja, por exemplo, o nosso parceiro, a Rede do Empresário, seja pela Startup Portugal, os eventos que vai fazendo, que todas as últimas quarta-feiras do mês encontram-se aqui no Ferroviário, mesmo aqui perto, e onde promovem aqui uma junção de empreendedores e de investidores e que possam criar rede, seja através de, por exemplo, do Lisbon Business Angels, liderado pela Isabel Neves, que vai promovendo ações em que podem ouvir os projetos para investir ou não, mas, acima de tudo, portanto, ouvir o feedback dos seus projetos, seja através das inúmeras escolas e faculdades que nos recebem e que muitas vezes desafiamos os nossos empreendedores, vêm apresentar o teu projeto e ter feedback dos alunos que estão à tua frente. São alunos de MBA, são alunos de licenciatura, portanto, nós vamos promovendo muito isso. Agora, nós promovemos estes momentos, cabe ou não aos empreendedores aproveitar os mesmos, não é? E, portanto, aí não os podemos obrigar. E eu sei que há pessoas que já desistiram do seu percurso empreendedor, ali connosco e noutras incubadoras, porque depois nós vamos partilhando com os nossos pares, e isto acontece em todo lado, que as pessoas, eu fui à incubadora, mas não tinham dinheiro para me emprestar. Ou eu fui à incubadora e, afinal, o meu projeto não avançou porque não... Ok, nós somos parceiros. Nós não podemos fazer o percurso por eles. Nós estamos para os ajudar. E é ótimo nós termos um sítio, nós estamos lá para ouvir as frustrações, estamos lá para dar hipóteses de caminho, não estamos lá para fazer o caminho, não é? E, portanto, eu acho que é aproveitar esta rede, esta enorme rede, e aproveitarem a interconexão que está muito bem desenvolvida pela Startup Portugal entre todas as incubadoras que existem. Educação, formação. Ao longo aqui do nosso tempo de conversa foram palavras que foram sempre utilizadas. E neste momento está a dedicar-se à educação e à formação no sentido do seu doutoramento na área de turismo, que tem sido dos setores mais dinâmicos e mais inovadores e com maior desenvolvimento em Portugal nos últimos anos. O que é que vê no turismo em particular que o motiva para um doutoramento em turismo? Sim. Portanto, muitas vezes, e as pessoas veem e analisam, começámos esta entrevista com isso, de porque escolhi Sociologia, e as pessoas olham para o percurso académico e dizem, ok, licenciatura em Sociologia, mestrado em Serviço Social, doutoramento em Turismo. Não tem nada a ver, está tudo ligado. A licenciatura em Sociologia fiz e encaminhei tudo, a tese para integração profissional de pessoas com deficiência mental. Num mestrado que fiz em Serviço Social, que iniciei por aquela vontade própria e o ter conhecimentos para algo que eu já fazia no dia-a-dia, não é? E depois fiz a minha tese, concluí a minha tese o ano passado sobre o desenvolvimento sustentável da cidade do Barreiro,
Como é que, através da captação do incentivo ao investimento, conseguimos desenvolver sustentavelmente uma cidade, e isto tem a ver depois com o impacto social que tem, logo serviço social, e depois porque o turismo? O turismo sabemos que é uma das áreas mais fortes em Portugal e, para além, a par com a Incubadora Municipal do Barreiro, um dos projetos que estou a aplicar também na cidade tem a ver com a implementação dos bairros comerciais digitais, que é a literacia digital e como é que a tecnologia vai desenvolver as cidades e os territórios e como é que atrai mais visitantes e cidadãos para o comércio local, ou seja, para desenvolver economicamente as cidades. E propus-me a fazer na minha tese de doutoramento de como é que as cidades podem ser desenvolvidas com isto, como é que nós conseguimos captar mais visitantes e como é que nós conseguimos aumentar a qualidade de vida de quem mora nas nossas cidades com toda esta chuva de tecnologia que está a aparecer nas nossas cidades, com as paragens inteligentes, com o mobiliário urbano inteligente, ou seja, como é que... E, portanto, é um complemento e uma continuação da minha tese de mestrado, que foi Desenvolvimento Económico Sustentável, ok, aqui com um case study do Barreiro, e agora de como é que este PRR que veio, que é os bairros comerciais digitais para todo o país, e como é que isto vai desenvolver todas as nossas cidades. Nós tivemos 68 municípios que foram aprovados com este PRR, ok, como é que nós vamos conseguir atrair para o comércio local, trazer as tradições que já existem e juntando, por um lado, o comércio local às tecnologias. Quando sabemos que há, e fizemos um estudo quando estivemos a tentar, portanto, a implementar este PRR, há uma iliteracia digital muito grande nos comerciantes, ok? E, portanto, o que é que fizemos para este percurso? Certificámos a Startup Barreiro enquanto centro Eu Sou Digital, ou seja, para munir os municípios e os comerciantes com literacia digital e a partir daí fazemos o nosso caminho. E, portanto, foi isso que eu me propus, não ok, que estou ali a trabalhar no Barreiro, mas o case study é olhar para o Barreiro, mas olhar para o país no seu todo. Como é que nós vamos desenvolver a qualidade de vida de todos os nossos cidadãos, de todos os nossos visitantes e turistas, capacitando as cidades digitalmente. Já estamos a chegar aqui à reta final, Nádia, da nossa entrevista. E pegando um bocadinho no seu último ponto, realmente o seu projeto do futuro é desenvolver Portugal para que efetivamente sejamos mais tecnológicos, mais inovadores e mais friendly ao tecido empresarial, obviamente mantendo sempre a componente social. Sim, ou seja, nós temos pegar nas ferramentas que existem, ok? E temos que olhar para qualquer inovação que existe. Nós temos que inovar, temos que aprender e temos que evoluir e não sermos os velhos do Restelo e contrariar tudo o que é mudanças. Eu sou muito apta à mudança. Eu sou muito a mudanças que façam sentido, não é? Não vamos mudar quando não faz sentido. Mas de aprender, ok, qual é que é a mudança que se impõe agora, qual é que é a mudança que se impõe na sociedade, qual é que é a mudança que se impõe no país. Por exemplo, eu dou aulas na Escola de Turismo de Setúbal. Todos sabemos que a inteligência artificial, o ChatGPT, apareceu há cerca de um ano, não foi assim o grande boom. E tínhamos por um lado, ok, então vamos contrariar e os miúdos agora fazem tudo com o ChatGPT, e por outro, o que é que podíamos fazer? Ok, esta ferramenta apareceu, nós não vamos conseguir proibir que eles usem, como é que os vamos poder ajudar? E quando isto apareceu, das primeiras coisas que eu fiz em aula é, ok, como é que vocês podem utilizar isto para vos ajudar a fazer os trabalhos? Primeiro, para estruturar o trabalho, nunca para um conteúdo em si. O conteúdo em si não é fiável. O próprio ChatGPT diz, atenção, verificar as informações que aqui são fornecidas. Mas, se vocês têm um trabalho para fazer, se têm um PowerPoint para realizar, se têm um Canva para fazer uma apresentação, podem perguntar à inteligência artificial como é que a podem estruturar. E, portanto, eu acho que a inovação nos vai levar, nós não podemos contrariar estas grandes mudanças na sociedade, mas podemos aprender com elas e levar a que vamos para um caminho melhor. E eu acho que no futuro é como é que podemos juntar isto, como é que podemos trazer esta inovação para ajudar socialmente, como começámos a nossa conversa, as pessoas mais desfavorecidas e que possamos melhorar a educação e a socialização destas pessoas e a nível de saúde também, que acho que é a grande resposta. Nádia, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. Uma conversa super interessante e espero que as pessoas vão visitar o Startup Barreiro. Se tiverem ideias, vão lá. A Nádia está à vossa espera para ser parceiros
não para ser a pessoa que monta, é para ser parceiros. Por hoje é tudo, mas não se esqueça de se conectar na próxima semana porque o Café da Rede estará por aqui para mais uma conversa e mais um episódio. Muito obrigado, até à próxima.